Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, trabalhando o Sacrosanctum Concilium, nosso 16º encontro. Vamos trabalhar número 65 a 82. Nós estamos lendo esse documento e explicando, conversando um pouco sobre ele, mas nós devemos ter em vista que o Concílio Vaticano se reuniu na tentativa de dar uma resposta à realidade dessa atualização. João 23 falava de ornamento, na tentativa de fazer com que a igreja seja entendida naquele mundo moderno em que estavam inseridas as questões ligadas àquele período, do concílio, desenvolvimento dos povos, etc. E ao mesmo tempo, quando começa a sentir nesse documento a necessidade de repensar os sacramentais, novos sacramentais adaptados às realidades, de pensar os sacramentos, então, os ritos, isto é, o novo missal romano que deveria nascer dali, os sacramentos do batismo, da crisma, tudo tinha que ser repensado, que depois ficou a cargo da Sagrada Congregação para o culto, de tentar colocar, através de ouvir as regiões que também iriam ver essa atualização dos livros, dos livros ligados aos sacramentos, dos livros ligados às questões sacramentais, tudo precisava ser repensado, ser refeito, na tentativa de dar uma nova perspectiva, uma nova linguagem. Agora, uma linguagem onde o povo pudesse compreender e pudesse participar. Porque a maioria esmagadora das pessoas estavam ouvindo missa em latim, mas nem sabia o que estava acontecendo. Era uma coisa muito hermética. Só mesmo aqueles ilustrados, aquelas pessoas que tiveram contato com o latim, sabiam o que estava acontecendo. Então, diante disso, se sentiu necessidade de fazer a reforma dos missais, a reforma dos sacramentários, a reforma dos ritos do batismo, da crisma, da unção dos enfermos, da penitência, tudo deveria ser repensado a partir de então. Então, tudo aquilo que nós desfrutamos hoje é fruto de uma reflexão que nasceu desta urgência, dessa necessidade da igreja falar no mundo moderno. Então, nós vamos pegar o número 65, elementos de iniciação tomados da tradição dos povos. Nas missões, além do que existe na tradição cristã, que nós herdamos, e que é depósito, para nós um tesouro a ser guardado, seja também lícito admitir os elementos de iniciação que se encontram em cada povo. Então, essa adaptação daquela realidade, da tradição apostólica, que seja também, tem os olhos voltados também a essa tradição que também existe na cultura do qual a igreja está inserida. Quando a gente olha um padre da igreja, Justino de Roma, ele fala na sua segunda apologia, ele fala justamente das sementes do verbo. A igreja tem o verbo todo, mas todas as outras culturas têm sementes do verbo, sementes de verdade. Então, ser capaz de dialogar com esta realidade para descobrir essas sementes
né? E também trazê-las para poder cristianizar essas sementes, na medida em que possam ser acomodados ao rito cristão. Quer dizer, que vai ser um acréscimo, um enriquecimento ao rito cristão, sem tirar aquilo que nós herdamos da tradição apostólica. A norma dos artigos do número 30 a 40 desta Constituição. Então ele começa: a reforma dos ritos batismais. Revejam-se ambos os ritos do batismo de adultos, tanto mais simples quanto mais solene, tendo em conta a restauração do catecumenato. O catecumenato era uma forma da Igreja Antiga. Ele praticamente, nós podemos dizer que ele aparece de uma forma mais explícita. Provavelmente já existiam outras formas existentes antes, mas o que nós conhecemos do século III e século IV. Quando as pessoas pediam o acesso à igreja, pediam os sacramentos de iniciação, batismo, crisma e eucaristia, eles, numa quaresma, davam, nós dizemos na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, eles davam um nome, escreviam o nome, e eram então preparados durante esse período com uma pregação, essas catequeses chamadas pré-batismais, para terem acesso ao sacramento. Quando eles recebiam o sacramento, normalmente, depende muito da igreja, tinha igreja que o rito de catecumenal demorava 1 ano, outras demoravam 2 anos, outras demoravam 3 anos, dependendo muito da igreja. Quando eles eram aceitos para o batismo, a crisma e a eucaristia, eles deveriam recitar o Pai Nosso e deveriam recitar o símbolo batismal, que hoje praticamente corresponde ao nosso credo, né? Mas não é tão simples assim, mas vamos dizer, corresponde ao nosso credo. Eu creio em Deus Pai. Diante dessa realidade, se eles estavam aptos, eles recebiam o batismo, do batismo recebiam a crisma, e ao sair do batismo recebiam a crisma, e ao sair da crisma entravam na igreja e celebravam a Eucaristia. Eles ficavam 1 semana recebendo instruções sobre os sacramentos. Eles só tinham a explicação dos sacramentos depois que eles recebiam os sacramentos. Não era uma preparação que eles tinham antes. Eles eram preparados ao batismo, então as catequeses pré-batismais, e depois que recebiam, eles eram preparados também nessa semana que ia do domingo da Páscoa ao domingo sucessivo. Isso mesmo podia acontecer se eles não fossem aprovados na Páscoa. Eles poderiam fazer o sacramento de iniciação em Pentecostes, mas estamos aqui na Páscoa. Essa semana, que vai do primeiro domingo da Páscoa ao segundo domingo da Páscoa, eles recebiam as catequeses do bispo, chamadas catequeses mistagógicas. Então, esse era o período que se chama catecumenal. Então, resgatar esse período que dava justamente uma sustentação para o conhecimento daquilo que a igreja crê, mas ao mesmo tempo da realidade da vida da igreja, entre aquilo que ele crê e também das exigências morais também que se exige para viver a fé cristã. Então, havia toda uma preparação para isto, não é? Então, se pede na reforma que se resgate essa forma catecumenal para os adultos. No missal romano, inclua-se uma missa própria em colazione baptismi para a administração do batismo. Então, que o batismo também possa ser celebrado dentro da missa. Número 67. O rito do batismo das crianças seja revisto. Então, não mais aquele rito antigo antes do Concílio Vaticano, mas agora um novo rito atualizado dentro das questões culturais, mas também dentro daquilo que a Igreja herdou como tradição apostólica. Quero lembrar o seguinte: quando você vê o discurso de Basílio, é o discurso 12 de Basílio Magno, ele vai fazer uma distinção muito grande. Primeiro,
entre a tradição apostólica e a tradição eclesiástica. Para Basílio, a tradição apostólica é imutável, não se deve mudar nem tocar nada da tradição apostólica. A tradição eclesiástica é mutável, você pode mudar. Tanto é que ritos antigos, vamos supor, a pessoa olhava para o Oriente, para onde nasce o Sol, e ali, naquele Oriente, ela professava a fé. Ou então a pessoa olhava para o Ocidente e ali ela, ao olhar para o Ocidente, ela renunciava a tudo aquilo que ela é chamada a renunciar para seguir Jesus Cristo. É um rito eclesiástico. Tanto é que ele não vingou, não existe. Houve, antes do concílio, o uso do sal. Vós sois o sal da terra. Esse rito, em algumas regiões, foi abolida. Na nova reforma que se foi feita, se tentou voltar, mas parece que ainda não pegou muito, não. Mas é tradição eclesiástica, se pode, né? Não é tradição apostólica. Então, se fazer novamente esta revisão, né, do rito batismal. Então, seja revisto também o papel dos pais e padrinhos, bem como suas obrigações, sejam expressas com a mais clareza dentro do próprio rito. Eu lembro que há uns tempos atrás o padre falava assim, o pai e a mãe não eram casados, assim, você tem que casar, assim que você casar, seu filho pode ser batizado. Atrelando o batismo ao casamento dos pais. Só que, para batizar os filhos, os pais se tornam obrigados a casar, então os pais são coagidos ao casamento. E uma das formas de nulidade matrimonial é a coação. Então muitos pais se casavam para batizar os filhos, mas os casamentos eram inválidos, porque foram feitos dentro de uma norma de coação que colocava nulidade no próprio ato que foi feito o casamento. Então não se deveria atrelar isso, né? São sacramentos, claro que seria bom que os pais se casassem, claro, mas como uma disposição da vida do casal, na necessidade de participar do sacramento e não para batizar o filho, porque isso anulava o próprio casamento. Número 68. Para o caso de batismo numerosos, deve figurar o rito batismal as necessárias adaptações, usadas de acordo com o parecer do ordinário, isto é, do bispo do lugar. É claro que uns tempos atrás, nos anos 70, 80, eu lembro o padre João Emílio, o padre Pedrinho, faziam batismo de 100 pessoas, 80 pessoas, por domingo, não é? Da mesma forma, prepare-se um rito mais breve, que possam usar, sobretudo nas missões, os catequistas e em períodos de morte dos fiéis em geral, se não houver padre ou diácono. Porque essa questão de que para batizar não precisa ser padre. Qualquer batizado pode batizar. E o Concílio de Trento vai muito mais além. Se um judeu batizar na fórmula da igreja, o batismo é válido. Aquele que não professa a fé da igreja, se batizar na forma da igreja, o batismo é válido. Então, independe do autor, porque o autor do batismo é sempre Jesus Cristo. E também adaptações às realidades. Uma pessoa está em perigo de morte, você não vai fazer todo aquele rito. Você vai ficar naquilo que é essencial e fundamental. Então, se fizesse essas adaptações, em lugar do chamado ordo supplendi, omissa super infantem baptizatum, elabore-se outro rito, pelo qual se mostre mais claro e convenientemente que a criança já foi recebida no seio da igreja por um batismo administrado com um rito mais breve. Então, a validade do rito breve é a validade do reconhecimento. Se a pessoa foi batizada no hospital,
por uma enfermeira, ela recebeu o batismo, ela não pode ser rebatizada. O batismo já foi feito, mas tem um rito que se faz da admissão dela na igreja como batizada, com os ritos complementares a esse batismo. Deveria estar preparado também esse rito. Da mesma forma, faça-se um novo rito para os validamente batizados que se convertem à doutrina católica, pelo qual se mostre que são admitidos à comunhão da igreja. Porque alguns protestantes não observam isso. Mas, para nós católicos, se uma pessoa foi batizada numa outra igreja, foi batizada dentro do princípio da norma do batismo trinitário, esses batismos são válidos. As pessoas que quiserem voltar à Igreja Católica serão receber o batismo, não da Igreja Católica, mas o batismo delas é válido, não se rebatiza. O batismo é válido. E ao entrar na igreja, que exista um rito de acolhimento dentro da comunhão da igreja. A bênção da água batismal, 70. Fora do tempo pascal, pode-se benzer a água batismal dentro do próprio ato do batismo, usando-se forma aprovada e mais breve. Então, a bênção da água, se consta lá no rito, é uma bênção que se deve ser usada. Então, foi-se repensado toda essa questão, dessa adaptação dessa bênção da água batismal. Né? Não é só da água da época do rito pascal, mas essa água também, onde houver o batismo, ela é abençoada para o batismo. O rito da comunhão, no 71. Seja revisto também o rito da confirmação, da crisma. Seja também revisto o rito da confirmação, para mais claramente aparecer a íntima conexão deste sacramento com toda a iniciação cristã. Por este motivo, é muito conveniente que a renovação das promessas do batismo preceda a recepção deste sacramento. Segundo as circunstâncias, a confirmação pode ser conferida dentro da missa. Para o rito de administração da confirmação fora da missa, prepare-se uma fórmula que sirva como introdução. Então, aqui nós temos novamente uma reforma do rito da confirmação. A crisma faz parte dos sacramentos de iniciação: batismo, crisma, eucaristia. Ao ter o sacramento da confirmação daqueles que já foram batizados, se deve ter a fórmula, né, que é uma fórmula da renovação das promessas batismais, dentro do rito. Né? Existe um rito curto para a confirmação, fora da missa, e um rito dentro da missa. Mas uma coisa que foi necessária também nesse rito é que a Igreja Ocidental separou os sacramentos de iniciação. Batismo para crianças, embora tenha batismo de adultos, logo em seguida a confirmação, logo em seguida, o batismo, em seguida, depois de um certo tempo, a primeira comunhão, e em seguida, depois, a crisma. Então, a comunhão recebe primeiro que a crisma. É o contrário àquilo que veio da tradição eclesiástica, que primeiro recebeu o batismo, depois a confirmação, depois a Eucaristia. Quando você vai na Igreja Oriental, uma criança é batizada, essa criança recebe, no momento do batismo, o batismo, a confirmação, a crisma e a comunhão. Ela já recebe cedo, fazendo a mesma sequência. Por questão pastoral, foi dividida e foi invertida, no caso, os sacramentos. Se colocou para a criança primeiro o batismo, depois a primeira Eucaristia, que deveria ser a última, e depois a confirmação. Já a confirmação, o sacramento da crisma de adultos, o sacramento de iniciação dos adultos, que não foram batizados, não receberam a primeira comunhão, nem crismados, a partir do momento em que ele é batizado, ele deve receber
a crisma, logo em seguida, não se deve separar, batismo, crisma e a comunhão no mesmo dia, na mesma celebração. Mas isso foi uma certa adaptação. Antigamente o bispo chegava na cidade, né, as pessoas se reuniam em torno do bispo e ele então ele crismava todo mundo, de criança a adulto, né? Não tinha muita preparação. Agora foi pedida essa preparação a partir do concílio. O rito da penitência. 72. O rito e as fórmulas da penitência sejam revistos de tal forma que exprimam mais claramente a natureza e o efeito deste sacramento. Esse rito penitencial, né, que merece um pouco mais de atenção nossa, é resgatar a reconciliação. Normalmente nós falamos de confissão. Confissão é um momento da reconciliação. É um momento onde se fala, se expressa aquilo que realmente foi seu próprio erro para receber a absolvição. Mas o sacramento é todo um sacramento da reconciliação. Todo ele passa e perpassa de uma forma sacramental e se deve sempre ter a questão da palavra, porque é ela que prepara a confissão, né? Então, se foi pensado também nisso, foi a novidade que foi criada também com a confissão comunitária, né? O sacramento da reconciliação comunitária e o sacramento da reconciliação auricular. Então, o comunitário foi uma novidade para o concílio. Unção dos enfermos, nome e natureza. Se usava muito extrema-unção, mas extrema-unção sempre tem aquela tonalidade para que as pessoas que estão morrendo. Então, a extrema-unção, que também e melhor pode ser chamada de unção dos enfermos, então muda-se os nomes, porque não é para aquele que morre, né? Mas é para aquele que está debilitado. Não é um sacramento só daqueles que estão nas vascas da morte. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença ou idade avançada. Então aqui se coloca alguns dados, depois ele é acrescentado algumas possibilidades a partir da revisão dos ritos, que depois foram propostos para Roma, esses ritos, para serem aprovados. O conjunto dos sacramentos dos enfermos, 74. Além dos ritos separados da unção dos enfermos e do viático, se levava a comunhão àqueles que estavam em período de morte, faça-se um rito conjunto pelo qual se administra a unção dos enfermos, depois a confissão e antes da recepção do viático. Então, novamente, uma questão que é para beneficiar a comunidade, que o Concílio Vaticano II se pede que faça essa atualização, né, para ajudar. O rito da unção dos enfermos, número 75. O número das unções, então, o rito da unção dos enfermos. O número de unções se acomode às circunstâncias. As orações que acompanham a cerimônia da unção dos enfermos sejam revistas, a fim de corresponderem às várias condições dos enfermos que recebem sacramento. Então, aqueles que são ricos de morte, um rito mais simplificado, aqueles que podem participar ainda, para que tenham participar de um rito completo com a palavra, né, e com o viático, com a Eucaristia. Então, há toda essa questão que se deve ser repensada após o Concílio Vaticano II. Então, a renovação, então, se dá também na questão sacramental. E depois, eu não vou continuar, vou ficar até o número 75, eu errei a citação, né? Peço desculpa, porque nós estamos trabalhando justamente do número 65, que nós trabalhamos, né, até o número 75. Então, depois nós vamos continuar, então, desculpa a vocês, foi um erro meu. Então, nós vimos aqui o Sacrosanctum
Concílio, né, do número 65 até o número 75. E que possa servir também desta grande contribuição que o concílio deu à Igreja, né, na tentativa de ser entendida nos seus ritos e celebrações, e a participação da comunidade nesses ritos, e o enriquecimento que isso também trouxe de resgate da tradição antiga, como o catecumenato, né, e que a riqueza da tradição apostólica, que deve ser sempre mantida, mas também sabendo que a tradição eclesiástica, ela não é absoluta. Ela pode ser mudada, como nos fala Basílio Magno. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.